Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Billy com limão verde na mão. O novo livro do poeta Décio Pinhatari é uma ficção infanto-juvenil sobre as aventuras de uma menina que aprende a nomear o mundo. E quando se trata de um dos criadores da poesia concreta, a narrativa traz sempre surpresas e invenções de linguagem. Décio Pinhatari falou ao Entre Linhas sobre sua participação no mais importante movimento de vanguarda das últimas décadas e, claro, sobre os segredos de Billy, sua mirabolante personagem. Décio, o Billy com limão verde na mão é um livro infanto-juvenil ou você usou essa convenção para escrever um livro mais experimental? Imaginei, não sei, uma mutação, como deveria ser a mutação dela, né? A Billy, num certo sentido, é uma espécie de Alice entre o campo, entre a cidade e no mundo que não é uma grande capital e o campo. Ela sai da cidade, né? E faz lá o percurso para a casa do avô e é nessa peripécia natural e naturalista que vai se dando o percurso meio picaresco, meio aventuroso e da mutação dela. Não, ela mais buscando, como eu disse, diferente do herói menino, né? Mais buscando integrar-se à natureza, que é o espírito feminino, do que querer mudar a natureza. Então não tem muita história, ela só tem um percurso com acidentes. É isso, e as palavras refletem um pouco essa festa, essa caminhada e o borbulhar da cabeça dela também. É isso. Agora são também peripécias da linguagem, né? Porque tem da fluxos linguagem. Da consciência, poemas... Da linguagem. Poemas, inclusive poemas concretos, sim, né? Sim. A ideia não me importava já muito a ideia de fazer uma coisa assim concreta. A experimentação da infância e dessa passagem simbólica tinha que se refletir em infrações de linguagem. As próprias palavras representariam de alguma forma os acidentes do percurso. Na verdade eu tinha um projeto, falei, um dia eu paro com a poesia e quero fazer a minha prosa. Primeiro com uns contos, né? Eu fiz uns contos, uns 10 ou 12 contos, o Rosto da Memória. Então eu falei, vou começar com os contos, depois vem o pequeno romance, que é Panteros, e eu estava pensando no grande romance, que ainda ficou só em alguns esboços e tal. E nesse entretempo surgiu essa ideia, né? Essa coisa infantil que eu voltei a escrever. A poesia concreta, ela não nasce de uma veleidade ou de uma vontade simplesmente de fazer poemas experimentais. Ela nasce de um projeto. O plano piloto da poesia concreta começa assim, dando por encerrado o ciclo histórico do verso. E foi o que nós fizemos. E hoje o mundo acho que não tem mais versos. Quem é que faz versos? Eu não sei. Nem na Europa, em nenhum lugar. Verso virou uma arqueologia, né? Parece que tudo que se faz o verso moderno já sai antigo. Eu fiz versos também, o meu livro Carrossel, Clube de Poesia editou em 1950, e o último poema até eles nem queriam publicar. Que é o Jogral? Que é o Jogral, que é justamente onde começa a estilhaçar o próprio verso, né? Eles não gostaram, não, falei, eu não vou tirar não, vai ver. O Jogral e a Prostituta Negra é justamente onde eu faço as experimentações. Então é o limite, você chega a um certo limite e depois eu não sei o que eu vou fazer. Ou seja, os poemas concretos não são objetos isolados, eles são simplesmente matrizes. Matrizes para possíveis indagações de uma outra dimensão poética, que de resto
na tradição existe, os poemas figurados desde a Grécia Antiga, sem falar no resto, e que naturalmente a menção, óbvio que foi o lance de dados do Mallarmé, não é? Nós éramos muito ligados ao grupo em São Paulo, que era comandado por um brasileiro romano, que era o Valdemar Cordeiro, e o grupo de artistas concretos, então nós nos ligamos muito a eles. E depois o movimento concreto da arte concreta do Max Biel, que ganhou o primeiro prêmio na Bienal com a escultura. O Max Biel era o grande guru da arte concreta internacional. A matriz do Billy está aí, então? Está exatamente nisto tudo, nesta conjunção de artes e preocupações, né? Décio, além da poesia, obras em prosa, como é o caso da Billy com Limão, mas também do Panteros, de outras obras que você tem, você, há alguns anos, escreveu uma peça chamada Céu de Lona. Como é que surgiu o teatro na sua vida e qual é o desdobramento que isso pode ter ainda? E imaginei 3 confrontos de mulheres conhecidas ante grandes nomes da história do pensamento, inventando então os confrontos e o surgimento da mulher que redundou na mulher moderna. Então eu escrevi a primeira, que é o confronto da Carolina com Machado. Aí comecei a escrever as outras duas, o esboçando a segunda, que já era Nízia Floresta, em confronto com Augusto Conte. Eu escrevi umas tantas coisas, e a terceira já vai para a Dinamarca, que é o confronto do Kierkegaard, o rompimento com a noiva. E é uma trilogia, então? Céu de Lona? Uma trilogia que é a trilogia da ideologia romântica. A ideia é que, com a Revolução Francesa, depois a primeira Revolução Americana e depois a Revolução Francesa, surgiu no cenário um novo indivíduo. Esse novo indivíduo se opunha à classe e defendia o surgimento do eu, do indivíduo. Por isso que eu chamo que esse novo indivíduo que surgiu é um bidivíduo. É um bidivíduo, ele entra em conflito e confronta com a própria classe. Esse é que é o mundo romântico. A Billy é uma personagem romântica nesse sentido? Ela é sim. E até romântica, até no sentido ideológico, digamos, né? Ela própria vai soltando as suas diversas cascas, como de mariposa, para ser aquilo que ela é, né? Quer dizer, desvestir-se da infância, que é todo um emaranhado e tal, e começar a tornar-se um eu, ou seja, um indivíduo, né? Esse nascimento do indivíduo dela é que é aquela epifania final, né? Uma espécie de euforia. E não à toa ela quer depois atirar o limão nas estrelas, no cosmos, na galáxia. Isto está ficando impossível. Para cada coisa que eu quero, ganho 2 que não quero. Quanto mais raiva tenho, pior para mim. Jogo o limão para acertar as coisas e as coisas me acertam. Ela própria faz um caminhamento de autonascimento, né? Finalmente ela é Billy, né? Antes é uma menina.